tarde a todos que estão aqui. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente à organização, ao convite da rede por estar aqui, a Mônica, que me convidou para estar aqui e por ter me escolhido, porque esse é um momento muito importante. E também vem de encontro ao que eu estou pesquisando no mestrado. Mas existe uma história muito interessante, que é a história da FENEIS na formação de instrutores, já que esse é o tema é formação. E também dentro da minha prática, no meu dia a dia, na minha experiência, eu venho percebendo o que falta, o que a gente precisa fazer para que esse campo de formação melhore. Então, eu fui buscar documentos de referência sobre formação de instrutores, de professores, e eu percebi que existe um campo escasso também de pesquisa. E aí, a minha referência é o trabalho da professora Neiva com a professora Silvia Lia, que fizeram uma pesquisa sobre a formação de instrutores dentro da FENEIS. E aí, essa primeira referência me ajudou a um ponto de partida, como continuar a pesquisa. E também um pouco da minha experiência na banca de avaliação, a banca de credenciamento de instrutores, que muitos de vocês aqui, que estão presentes aqui, fizeram essa banca, essa avaliação, para poder atuar nas EMEBs. E, então, um pouco dessa minha base, da busca desses artigos, desses documentos, mais a minha prática, me ajudaram a pensar várias coisas e refletir, assim como todos nós precisamos refletir. Existe algo ainda que precisa ser muito pensado para melhorar, para ofertar algo melhor para os surdos. Então, esse é o ponto de partida para a reflexão. Se eu sair do lugar, então me avisem, porque eu gosto muito de andar, então não consigo ficar muito parada. Então, a início, a pesquisa traz um pouco a legislação, e aí a gente percebe nesses documentos que estão aqui no PowerPoint, a língua de sinais, ela já prevista como primeira língua, mesmo na inclusão, a importância da língua de sinais presente, mesmo na inclusão, na Lei de Diretrizes Base da Educação Nacional. Também a gente vê o decreto 5626, que explica a situação também de comunicação da Libras ser a língua para comunicação. Desculpa, primeiramente a Lei 10.436, e aí depois o decreto que vem regulamentar essa lei, e aí a gente tem o terceiro capítulo que fala da formação, o terceiro capítulo do decreto, que fala da formação do professor. E aí existem pontos importantes a pensar sobre essa formação. A possibilidade de ter o instrutor e o professor. Então, voltando um pouco no tempo, voltando lá no decreto, nesse capítulo 3, ele vai dizer o seguinte. Ele diz que o trabalho do instrutor é diferente do trabalho do professor e que, assim também, a formação de cada um desses é diferente. Aqui eu acabei antecipando, já falei um pouco da formação. E aí, nesse mesmo capítulo 3, no artigo 6º, fala da formação do instrutor. Que instituição é a instituição que pode oferecer a formação para isso? Que curso é o curso que vai realmente certificar essa pessoa surda como instrutor, como profissional que vai atuar? Então, é possível uma faculdade ofertar esse curso de instrutor e aí o instrutor aprender essa prática de ensino de língua de sinais? Ou então, uma instituição que tenha parceria com uma Secretaria de Educação pode oferecer esse curso? A FENEIS é uma instituição importante que, historicamente, já fez essas parcerias em diversos lugares, oferecendo curso de instrutor para surdos.
Então, são instituições que já trabalharam ou com alguma universidade ou com algum órgão público, como a Secretaria de Educação, e essa formação de instrutor vem acontecendo já há algum tempo. Então, a minha vivência maior é aqui em São Paulo, né, a FENES de São Paulo, e essa história grande existe, essa história importante existe do curso de instrutor, mas vamos olhar para esse curso de instrutor, como acontece a formação dentro desse curso. Eu falei para vocês que a FENES, historicamente, oferece esse curso, e aí, na pesquisa da Neiva e da Silvia Lia, depois eu mostro a referência, vocês podem procurar o texto. Então, em 1999, a gente tinha uma divisão de carga horária entre prática e teórica, 20 horas para cada uma. E aí, 31 alunos entraram nesse curso. Já no ano de 2000, a carga horária era a mesma. E, em 2001, a gente vê o aumento dessa carga horária dentro do curso. Mas aí, o que a gente tinha de teórico e o que a gente tinha de prático? Então, tínhamos também sobre a educação de surdos, e a prática é o perfil, como atuar no ensino, mas privilegiando o ensino de língua de sinais como segunda língua para ouvintes. E aí não se pensava no ensino de língua de sinais como primeira língua. Então, todo esse tempo, nesse início do curso, se pensava no ensino de Libras como segunda língua, na formação do instrutor para ensinar a língua sim. E aí, depois, no nível 2, eu comecei a perceber que os instrutores que já tinham procurado o curso voltaram a procurar para continuar a formação deles como instrutor. E aí eu passei esses surdos que estudaram, passei a voltar para o campo teórico, junto com a prática, aprofundando um pouco as questões gramáticas e também que eles tragam pesquisas, pesquisa em material, didática, formas de ensinar, mas eu percebi que eles traziam sempre focado para o ensino de ouvintes, para o ensino de segunda língua, de Libras como segunda língua. Aí, em 2011, tivemos 5 surdos. 2001, 5 surdos. E os surdos de São Paulo foram para Brasília para fazer essa formação, e aí para depois fazer a multiplicação disso como multiplicadores. Então, pouco antes ainda do decreto, a gente percebe que já tinha um movimento de formação de instrutores, e as escolas começaram a demandar por instrutores para começar a atuar dentro das escolas. Mas a formação já era suficiente? Existia demanda, eles tinham formação para atuar com adultos ouvintes. A metodologia que era pensada para ensino de língua de sinais era para adultos ouvintes. E aí a demanda para ensinar crianças surdas dentro da escola de surdos veio. Então, a gente percebe que essa relação teórico-prática funcionava, isso que a gente ensinava no curso de instrutor funcionava. Não funcionava. Então, a gente percebeu que existia ali uma situação de... Isso precisava ser atendido na formação dos instrutores também. Então, sempre um professor, quando ele ensina um método, um processo, ele também é modelo de aula. Ele também, como ele ensina, os seus alunos vão ensinar também. Então, às vezes, eles iam para a sala de aula com as crianças surdas e tinham contato com crianças de diferentes níveis de linguagem e não sabiam lidar com esses diferentes níveis de linguagem, porque tinha crianças que sabiam língua de sinais, outras não. E aí... dentro do curso e na relação com esses colegas já formados, a gente foi entendendo a necessidade de entender a formação dos instrutores para ensino de primeira língua para crianças surdas nas escolas de surdos. E aí, para mim, como
professora lá desses novos instrutores e também como instrutora na escola, isso para mim foi um desafio muito grande, porque eu fui buscar e não tinha resposta. É um campo novo também para nós. Então, a maioria de vocês fazem pesquisa, sempre livros, publicações, artigos. A gente vê uma crescente nas publicações para ensino de segunda língua. Não, o que não acontece da mesma forma para ensino de primeira língua. Então, a gente vê, às vezes, não tão detalhado, não tão aprofundado, ainda não a compreensão de como é o trabalho do instrutor para ensino de primeira língua. Ainda voltando para a legislação, a gente percebe que o decreto fala do instrutor, mas ele fala, ele pode ensinar a língua, o decreto não deixa claro quais são as formas de atuação. Porque, para ensino, teria que ser um pedagogo, ou teria que ser um professor graduado, ou não, ou uma licenciatura, ou português, ou Libras, e a necessidade da pedagogia bilíngue para suprir também essa deficiência na formação dos professores para o ensino fundamental. Mas não estava claro, se a gente não tinha ainda a pedagogia bilíngue e não tinha ainda pedagogos surdos formados, o instrutor poderia assumir essa função sem a formação? É um exemplo. Aqui em São Paulo, a gente tinha apenas a FENES oferecendo o curso. E depois veio o ProLibras, a certificação, e aí colocou várias pessoas para atuar na educação com a certificação do ProLibras, mas sem a formação devida, necessária para a atuação. E aí, por que a crescente do trabalho do instrutor? Então, a gente percebe que, aqui em São Paulo, foram dois grupos de alunos, duas turmas que se formaram no Letras Libras. Mas essa quantidade de surdos formados é muito pequena em relação à demanda, à necessidade de São Paulo. E aí, por isso, os instrutores acabam suprindo essa demanda. Então, a princípio, quando surgiu Letras Libras, havia um intuito de não querer mais a presença do instrutor. Ao perceber que essa demanda não ia ser resolvida, vamos voltar para olhar para os instrutores, para ver como esse processo vai acontecer. E aí, a gente pensa, o instrutor ensina a língua? Existem questões pedagógicas no ensino de língua? Sim, na pedagogia, sim. A gente precisa desse momento de entender uma didática diferente. A pedagogia dá isso, entender uma pedagogia, uma metodologia diferente para atuar com crianças específicas. Não é só sinalizar, ensinar sinais. Ensinar uma língua é ensinar sinais para uma criança. Eu sou modelo surdo, então eu tenho cultura surda, então assim, eu posso ensinar a língua de sinais. Não é isso. A questão é que existe algo que é pedagógico, necessário para atuar com as crianças pequenas dentro de sala de aula. Então, a publicação mostra também quantas pessoas formadas, os cursos com a carga horária um pouco maior já, então a gente percebe que isso foi, com o passar do tempo, mudando. E aí, entrando metodologia, a prática de ensino, a gente percebe que o curso foi engrossando, né? O currículo do curso foi melhorando com o passar do tempo. Mas aí pensando na prática e pensando na teoria, mas ainda eu percebendo, né, uma análise, entendendo que mesmo essas pessoas começaram a atuar, e aí, depois de atuarem na sala de aula, voltam com as necessidades, o que eu faço, como é a didática, então, entendendo já a diferença de atuar com o ensino de primeira língua e ensino de segunda língua, mas pensando nos sujeitos, na promoção do sujeito, da criança que precisa adquirir a primeira língua, IL2, como atuar.
há necessidade de estar entre pares ou não? E aí, será que o instrutor sabe essa diferenciação de como atuar em diferentes espaços, nas diferentes metodologias de ensino? A formação pedagógica é fundamental para isso, para conseguir entender e saber fazer um planejamento adequado para cada nível de linguagem, cada faixa etária, para que o instrutor saiba se organizar para atuar com diferentes públicos no ensino da língua de sinais. Então, vocês podem procurar, né, o material feito, o artigo feito pela Silvia Lia com a Neiva. Existe já uma análise pensando nisso, olhando também para a atuação dos surdos nas EMEBs. Então, vocês podem olhar, é uma referência importante. E, a partir também dessas leituras, eu fui percebendo o que faltava em mim enquanto profissional também. Então, no momento de adentrar a sala de aula, como professora de língua de sinais, o pensamento é de uma filosofia bilíngue, entender a língua de sinais como primeira língua para as crianças, e entender que o português também existe como segunda língua para as crianças. Bilíngue é isso, mas, verdadeiramente, na prática, na vida real, como é que eu consigo viabilizar essas duas línguas dentro da escola? E essa escola que é chamada bilíngue, como eu me coloco? E qual é o papel também do instrutor? Qual é a demanda, qual é a necessidade? Existe a família também que demanda formação, e também a formação para os docentes da escola, para os professores. Vocês sabem que existe, na pesquisa do IBGE, 9 milhões de surdos que usam língua de sinais, mas usam realmente a língua de sinais que a gente conhece? Não, às vezes é uma comunicação caseira, desenvolvida com os seus familiares ouvintes, e aí eu, enquanto instrutor, eu preciso também auxiliar essa família a entender o que é a língua de sinais, auxiliar a comunidade escolar, o corpo docente, e também as crianças surdas. E aí, que metodologia usar? Para cada perfil de aluno, são diferentes frentes de trabalho. Eu vou ensinar esses diferentes grupos da mesma forma? Não, porque a família, o objetivo é a comunicação diária, a comunicação com o seu filho. São outras estratégias para chegar até essa família, para fazer a família entender a necessidade da comunicação. E na comunidade docente, na comunidade escolar, também existe a necessidade de comunicação com as crianças surdas, é outra forma de tratar a língua também. E aí é uma outra abordagem. Quando eu vou para as crianças surdas, eu posso usar o mesmo método usado com os dois grupos anteriores? Também não, porque a função da língua de sinais para essa criança surda é outra, a necessidade da língua é outra. Então, como é o preparo desse instrutor? Qual é o preparo desse instrutor para entender a diferença para esses três públicos? É o Letras Libras que forma, que prepara para isso? Eu vou lá no curso do FNES e já está tudo ok, ou então eu tenho proficiência e está tudo certo, e eu já sou competente para atuar, mas como é a minha formação como docente? O que me faz realmente docente? O que faz as pessoas entenderem também a responsabilidade de estar ensinando língua de sinais nesses espaços. Eu vim aqui, eu quero deixar claro que não é para dizer o que está certo e o que está errado, mas para que vocês possam refletir sobre isso, sobre a grande responsabilidade que é ser professor ou instrutor de língua de sinais e entender que espaço eu atuo, as demandas desse espaço, a necessidade. Então, existe também a responsabilidade das instituições que formam. Eu sou professor, mas existem as instituições que vão formar. Que instituição eu procuro? E também, eu preciso entender que grade curricular vai me ajudar no meu processo formativo. Eu estou procurando um trabalho e eu quero trabalhar com o quê? Que curso eu vou procurar para me fazer ser um melhor profissional que ensina a língua de sinais? A gente percebe aqui em São Paulo a demanda, né? E chamando várias pessoas para atuar, e a gente percebe ainda
o preparo não está adequado ainda para atuar nesses espaços que demandam. Então, agora falando um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, e aí com viés mais pedagógico. Voltando àquela situação de você entrar na escola bilíngue, essa escola chamada de bilíngue, e aí eu sou, então, professor de língua, entro na escola. Mas existem desafios que são cotidianos. Eu preparei uma aula, mas eu preciso olhar para a escola, olhar para o contexto escolar, olhar para a grade, olhar para o currículo. Lá tem, às vezes, língua de sinais 2 aulas por semana ou 4 aulas por semana, ok, eu preciso me adequar. E aí o projeto político-pedagógico, eu também preciso entender esse projeto político-pedagógico. Ele está pronto? A língua de sinais está resolvida dentro do projeto político-pedagógico ou não? Diz para mim como eu vou atuar, eu vou ensinar histórias, narrativas, ou eu vou me comunicar com as crianças. Então, no plano, a gente tem um plano de como atuar, mas a realidade dentro da sala de aula é bem diferente. Temos crianças na escola que não sabem língua de sinais. Tem crianças que são surdas e com outros comprometimentos, que exigem uma atenção diferente do professor. Tem outro professor, o professor regente, que trabalha junto comigo, e aí o professor diz, agora faz isso na sala de aula, e às vezes o instrutor surdo se sente um dicionário ambulante andando junto com o professor regente também. Então, são situações diversas que o instrutor passa na escola e não sabe que vai passar aquilo. Então, qual é a proposta? Às vezes ele vem com uma proposta de ensino pedagógica e chega na sala de aula, isso não acontece. Como é essa troca com o professor bilíngue, o professor, e aí, às vezes, ele tem um espaço para fazer o seu plano de aula para aquela turma, o plano semanal, como desenvolver. Então, entender que existe um plano e existe várias possibilidades, existem vários limites também dentro da própria escola, que é bilíngue. Então, a gente sabe que não é fácil. Não é chegar, combina com o professor, eu dou aula, amanhã eu volto, dou aula de novo, o professor mandou, eu dou aula, ele não mandou, eu não dou aula. Então, mas eu preciso entender, eu como instrutor, qual é a minha responsabilidade dentro dessa escola. E também como se preparar. E aí pensar que metodologia de ensino usar, mas pensar como é a didática. Não é ensinar sinais, ou não, vou contar história, pega uma história e conta, mas mesmo dentro dessas formas de atuar, eu tenho que ter algo colocado como, o que eu vou ensinar da língua para esse aluno, a gramática que ele precisa entender também da sua língua, e às vezes o próprio instrutor não tem consciência do que ele precisa preparar. Então, isso é o trabalho pedagógico também dentro do ensino de língua. Uma reflexão. Onde está o problema da formação dos instrutores de línguas? Então, eu quero só deixar para vocês essa reflexão que eu acho bastante importante. O decreto, ele é um pouco confuso, sim, porque ele não esclarece qual é a formação necessária. E aí a gente vem para a vida real e não sabe como atuar, porque cada lugar contrata de uma forma e cada escola entende de uma forma e a formação entende também de outra forma. O que falta ser ensinado, o que falta aprender para realmente se tornar um docente, um professor de língua? E aí eu deixo uma pergunta, existe cursos específicos para ensino de língua, de sinais como primeira língua? Isso aponta para um novo caminho, para a necessidade de uma nova formação que realmente trabalhe o ensino de Libras como primeira língua para que os instrutores estejam preparados. Os ouvintes já têm Libras na faculdade, tem um monte de gente ensinando línguas de sinais nas faculdades, mas e as crianças surdas? Quem trabalha com as crianças surdas? Então, essa é a nossa responsabilidade de agora pensar, as diferentes instituições, pensar em preparar o professor de Libras para atender nossas crianças. Existe a questão de ser modelo, mas se eu posso ser surdo e ser modelo de língua, mas se eu não tenho preparo pedagógico para atuar com essas crianças, realmente não vai acontecer. É isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada.